Uma ótima noite a todos do canal. Aqui é o Rodrigo, tudo bem? Quem estiver chegando, seja aí muito bem-vindo. Uma ótima noite. Quem já está comigo sabe como funciona. Eu falo sobre transtorno de personalidade narcisista. O tema de hoje é: por que o narcisista não é um doente? Por que o transtorno de personalidade narcisista não é uma doença? Bom, eu venho sempre falando em vídeos, mas hoje eu vou abordar esse tema com um pouco mais de destreza para que você entenda. Vou dar aquela esmiuçada para você entender por que um narcisista não é doente. Porque tem muitas pessoas que falam assim: o narcisista é doente. O narcisista age como uma pessoa doente. Pois é, o narcisista se faz de doente, mas ele não é uma pessoa doente. A partir do momento que um transtorno de personalidade narcisista já tem isso instaurado dentro de uma pessoa por N fatores, porque ela era uma criança que era rejeitada, ou era uma criança que tinha tudo, ou é uma criança que não gostava daquela personalidade de abuso, daquilo, que é uma coisa também ruim, né? O narcisista também tem uma vida muito ruim, já desde criança, ele monta a sua personalidade em cima disso, e essa nova persona que o narcisista monta é uma persona que não acredita em ética, princípios morais e lealdade. Então, quando um narcisista ou uma narcisista se relaciona com você, ele não está pensando em você como uma coisa boa, como uma relação afetiva, que tem amor, que tenha carinho, que tem respeito, que tenha lealdade. O narcisista olha para você já mirando o que ele ou ela vai sugar de você. Por quê? Porque você é uma vítima e ele precisa sugar o que você tem para agir assim com outras vítimas, consequentemente com outras. Às vezes você já é uma bolinha de repeteco. Ele já fez com uma pessoa, fez com outra e vai fazer com você. Então, aqui a gente vai entender por quê. Bom, no DSM-5, né, onde fala sobre as características dos transtornos de personalidades, como o narcisista, borderline, os histriônicos, bipolares, psicopatas, sociopatas, sempre tem características semelhantes, embora não são iguais. Um border, ele pode manipular você, né? Uma pessoa borderline pode te manipular. É da personalidade dela? É. Mas o borderline sente sentimentos de culpa. O borderline sente sentimentos avassaladores que inundam ele, que ele não consegue lidar, e por medo dele lhe perder, vai lhe manipular e para que você não saia de perto, de próximo dele. Diferentemente de um psicopata, que não tem nenhum tipo de sentimento de culpa, remorso, não tem nenhum tipo de envolvimento moral, e esse psicopata pode fazer milhares de coisas aí com você. O narcisista, bem igual ao psicopata, sendo que o narcisista sente todas as emoções, culpa, vergonha, sente tudo. Mas o único problema de um narcisista é reconhecer aquilo. Ele só vai reconhecer aquilo quando ele estiver na pior. Puxa, eu estou nessa situação hoje que a culpa é minha. Então, ele vai ter vergonha daquilo que ele fez, mas não com você. Ele vai ter vergonha com ele mesmo. Então, a partir desse momento, você entende que narcisistas não têm doença.
eles colocam um pano, vamos colocar assim, eles colocam um pano em cima dos sentimentos, abafando esses sentimentos. Não é que nem um psicopata que não nasce com os sentimentos, ele não tem o sistema límbico cerebral. Lá no cérebro dele não tem esse filtro que eu estou fazendo mal para o outro. Para o psicopata, tudo é normal. Se você contar uma coisa muito alegre para o psicopata, ele vai continuar com a mesma cara se você contar uma coisa trágica para ele. Ou às vezes ele vai até sorrir, né? Porque você pode ver aí muitos filmes que falam, né, sobre a psicopatia, como o Coringa. Ele vivia rindo, né? É uma característica de um psicopata, rir de coisas trágicas, tá? E ficar apático às coisas normais, tá? O narcisista, ele sente todas essas emoções. Só que ele, como teve a psique dele, né? O start daquela psique, que ele falou, não quero mais essa personalidade aqui, porque eu sofri, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, vou criar essa. Então, ele criando aquela, ele criou uma persona para poder conviver em sociedade e assim manipular as pessoas. O narcisista é aquele famoso malandro, né, que não quer levar rasteira de ninguém. Ele quer sempre dar rasteira, mas ele nunca quer levar essa rasteira. Então, essas características que o narcisista traz para si é que torna ele uma pessoa perigosa. Porque a gente está falando aqui sobre o transtorno, e o transtorno da personalidade é uma condição moral, é uma personalidade, não é um caráter. Caráter é algo que se caracteriza, que a pessoa tem e faz no momento que ela quer. É o caráter, né? O caractere, que vem do grego. Então, é característica de um narcisista olhar uma pessoa empática como um objeto, né? E não enxergar ela como uma pessoa para ter afetividade. Todas as pessoas, para um narcisista, é uma pessoa objeto, como se fosse um lápis, como se fosse um pote de cola, como se fosse um pedaço de qualquer coisa que ele usa até a hora que tem serventia e joga fora. Como o psicopata, só que o psicopata é mais perigoso. O psicopata, ele também usa a pessoa, porque todo psicopata é narcisista, e nem todo narcisista é psicopata, certo? Então, ele vai usar a pessoa e tende-se, né, na psicopatia, a fazer mal à pessoa, até mesmo tirando a própria vida da vítima. E como o narcisista te vê como um objeto, você tem preço, não tem nenhum valor. Então, é por isso que acontecem esses tipos de manipulações, ok? Então, a gente precisa entender por que o transtorno de personalidade narcisista não é uma doença, porque é um transtorno, né? Se engloba nas classes dos clusters, mas eles agem como se tivessem problemas, né? Eles agem como se tivessem doenças mentais. E embora todo o narcisista ou a narcisista tem problemas mentais que eles vão trazendo para si, né? Porque tudo para ele não existe uma moral, não existe uma fidelidade, então para ele pode ser um doente de parafilia, né? Que é um sexo que não é aceitável diante da sociedade. Então, narcisistas não são doentes, tá?
Bom, por que o border é tratado como doente se é um transtorno de personalidade? Bom, se ele é tratado porque ele tem sentimentos e a partir daquele momento quem enxerga, né? Acho que o primeiro passo para uma pessoa se livrar de alguma situação é entender que está errada, né? Que tem uma dificuldade em certas áreas. E aí, automaticamente, esta pessoa é tratável. Agora, você vai esperar que um narcisista enxergue que ele está errado? Por isso que eu falo aqui, as pessoas se relacionam com o narcisista tentando salvar o narcisista, tentando mostrar para ele a forma que ele errou na relação com ela. Como mostrar para narcisista como ela errou na relação com ele. É perda de tempo. É total perda de tempo. Você está jogando o seu precioso tempo fora. É como lançar pérola pro porco. E, infelizmente, tudo que você faz para um narcisista, ele vai jogar contra você. Porque a raiva de um narcisista não é que você não faça as coisas por ele. É o que você faz para ele, que ele se sente humilhado e fica com mais ódio e raiva de você. Então, o transtorno da personalidade narcisista é um transtorno, não é uma doença. Ela não se encaixa na classificação caráter. Ela se encaixa na classificação transtorno, como qualquer outros transtornos, menos o border. Eles são, sim, colocados nos clusters, mas eles têm tendência à mudança. Eles sentem um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento. Mas também é danoso viver com o borderline. Ou ele ou ela se vai se tratar e tenha uma melhor qualidade de vida para estar numa relação do que ela viver aí não se tratando e acabando com a vida de outras pessoas. Mas eles têm essa facilidade, como a pessoa empática. A pessoa empática também é impulsiva às vezes, e em alguns momentos essa pessoa empática pode perder as estribeiras, até mesmo porque o narcisista vai fazer de tudo para você perder as estribeiras, para que ele pegue aquela filmagem sua, perdendo a cabeça, e mostre para os outros que você é maluco, que você é a maluca. Então, tem que ficar esperto com narcisistas. É aquela coisa de ação reativa, né? O narcisista tem muito disso. Ele faz, ela faz, até você perder a cabeça. E a hora que você perde a cabeça, vai lá, sapeca uma filmagem sua e fala, olha, ela fala que eu sou problemático, mas olha aqui ela é problemática. Sempre acontece isso com a pessoa empática, quando está numa relação narcisista. E ela acaba, às vezes, agindo como um border, né? Perdendo ali as estribeiras, quebrando coisas, passa-se do limite, mas o empático não é um borderline, tá? Mas ele pode chegar numa via assim, até mesmo porque está sendo, né, atiçado pelo narcisista, pela narcisista. E aí, quem passa de desequilibrado é você, tá? Então, o border tem chances de mudança, o empático tem chances de mudança. Agora, um narcisista, um psicopata e um sociopata jamais terá, ok? Eu espero ter explicado bem para você como é o transtorno aí de personalidade narcisista, para que você entenda que não é uma doença, tá? As pessoas julgam o narcisista de doente. Ah, porque esse cara que está comigo é um doente, essa mulher é uma doente. Não é, tá? Eles são bem conscientes do que eles fazem, mas não tem tendências a mudar.
Às vezes pode até se passar pela cabeça de um narcisista isso, mas ele jamais vai ir contra aquela personalidade que ele criou, porque a outra personalidade que pedia perdão ou pedir desculpa da forma genuína, né, sentir a culpa, eles fecharam, abominaram aquilo e eles não querem mais. Então eles não vão contra aquela personalidade que eles criaram. E é aquilo, você já ouviu, acho que todo mundo já ouviu essa frase. Se você repete 500 vezes para você mesmo ou para os outros uma mentira, aquela mentira acaba se tornando uma verdade. É como o narcisista é. Ele conta a mentira para ele do jeito que ele acha que ele é, vive essa mentira e passa para o outro achando que aquilo é verdade, tá? Então isso é uma distorção da imagem do narcisista. Então por isso que se configura o transtorno de personalidade narcisista. Então é perigoso, se mantenha longe, fuja para as colinas. E esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Um beijo a todos.